Noite de festa para a extrema-direita nos Países Baixos. O partido anti-europeísta islamófobo de Geert Wilders venceu as eleições legislativas de quarta-feira, segundo uma sondagem à boca das urnas. O resultado provisório coloca o Partido pela Liberdade na liderança, com 35 assentos na Câmara dos Representantes. Em segundo lugar fica a coligação de esquerda de Frans Timmermans, com 26 deputados eleitos. Segue-se o Partido Popular pela Liberdade e pela Democracia, formação de centro-direita do ex-primeiro-ministro Mark Rutte, com 23 lugares. Longe da maioria absoluta, ainda não é claro se a extrema-direita conseguirá governar. Com o cessar-fogo anunciado para amanhã desta quinta-feira, a faixa de Gaza continuou a ser palco de combates e bombardeamentos na guerra entre Israel e o grupo palestiniano Hamas. O grupo libanês Hezbollah não faz parte do acordo, mas fez saber que irá respeitar as tréguas, prometendo repostar se for atacado pelas forças israelitas. Ao mesmo tempo, o Hezbollah revelou já ter perdido 79 homens desde que o conflito se alargou à fronteira de Israel com o Líbano. Na faixa de Gaza, o Ministério da Saúde local diz já não ser possível registrar os mortos e parou nos 11 mil, mas o governo Hamas agravou o balanço na terça-feira para mais de 14 mil mortos, um número sem possibilidade de verificação imparcial. Entretanto, o governo de Benjamin Netanyahu revelou os nomes de 300 palestinianos detidos em prisões israelitas que admite libertar, e onde incluiu mais de 260 menores e 33 mulheres, todos ainda sem julgamento realizado. O acordo prevê que em cada um dos 4 dias de cessar-fogo, grupos de pouco mais de 10 reféns sejam libertados pelo Hamas e, à troca, 3 dezenas de palestinianos deixem as prisões israelitas. A trégua deverá também permitir a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, onde Israel também confirmou esta quarta-feira a morte de mais um soldado, agravando para 70 o número de baixas militares, desde que lançou a contraofensiva terrestre contra o Hamas. O Hamas anunciou o início do cessar-fogo acordado com Israel para as 10 horas da manhã desta quinta-feira. Informalmente, fonte israelita confirma a hora. O cessar-fogo deve durar 4 dias e permitir a libertação de 50 reféns raptados pelo Hamas no dia 7 de outubro, entre mulheres e crianças. Mas o acordo não agradou a todos. מנגד גם רגשות מעורבים, כי יש עוד הרבה חטופים שהולכים להישאר שם ואין לדעת איך הם יגיעו, מתי הם יגיעו ובאיזה שלב הם יגיעו. זה לא מספיק, והם יעשו לנו גם, כל ההסכם זה בתנאים שלהם. הם יעשו מה שהם רוצים, יביאו אימהות בלי הילדים או עם ילד אחד, ישירו את כל האבות. Entre as famílias dos reféns israelitas de visita ao Vaticano, o acordo de cessar-fogo e troca de prisioneiros com o Hamas foi recebido num misto de esperança e incerteza. It's been 47 days and I'm alone. Every day I wake up, it's the same day. And I wait a minute or two to listen for the familiar sounds that I'm used to hearing, and there's nothing. No Vaticano, o Papa Francisco também ouviu familiares de palestinianos detidos por Israel. Pelo menos 150 mulheres e adolescentes serão libertados de prisões israelitas. A Agência das Nações Unidas para os Direitos Humanos diz que mais de 10 mil civis foram mortos na Ucrânia desde o início da invasão russa em grande escala, em fevereiro de 2022. O organismo acrescentava que o número real deverá ser significativamente mais elevado e que cerca de metade morreu muito longe das linhas da frente. Em preparação para a Cimeira de dezembro da União Europeia, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a chefe de Estado moldava, Maia Sandu, estiveram em Kiev na terça-feira. O presidente ucraniano aproveitou para lembrar que o país continua a depender do apoio militar e que a entrada da Ucrânia na União Europeia é vital. Já Charles Michel, que regressou a Kiev 10 anos após o início da Revolução Maidan, que acredita marcou o início da caminhada para a Europa, garantia que o apoio da UE à causa ucraniana é total e que tudo fará para conseguir o acordo entre os 27 em Bruxelas. No entanto, a abertura de negociações de adesão do país, etapa essencial antes da entrada na União Europeia, não é consensual entre os Estados-membros. Russian officials are struggling to subdue Russian hysteria around Ukrainian operations in the east bank of Kherson region. Russian Defense Minister claimed that Russian forces prevented all Ukrainian attempts to conduct successful amphibious operations in the Kherson
direction. Now, the Institute for the Study of War says Shoigu's statement is likely an attempt to downplay some Russian bloggers' concerns over Russia's inability to decisively repel Ukrainian attacks on the east bank of the Dnipro River, but is unlikely to calm the ever-growing complaints in the Russian information space. Russian bloggers continue to acknowledge a Ukrainian presence in the east bank of Kherson region and complain that Russian forces are unable to suppress Ukrainian operations in the area. Russian sources claim that Ukrainian forces continue to hold positions in and near Krynki, it is right there, and also near the Antonivsky road bridge, it is right here, and a small railway bridge which is 6 kilometers east of the Antonivsky bridge here. Now, the UK Defence Ministry says the fighting around Krynki is on a smaller scale than some major battles of the war, but will be considered highly unfortunate by Russian leaders. Russia withdrew from the west bank of the Dnipro River a year ago, almost certainly aiming to hold Ukrainian forces west of the river, keep the sector quiet and free up Russian forces elsewhere. Os mais de 200 refugiados Rohingya que chegaram na noite desta quarta-feira à província indonésia de Aceh foram recebidos com hostilidade por habitantes locais que ameaçaram mandá-los de volta para o mar. Para evitar o aumento da tensão, as autoridades decidiram transferir os refugiados para um centro de alojamento temporário. No espaço de uma semana, chegaram à Indonésia mais de 1000 pessoas que pertencem à minoria muçulmana perseguida em Myanmar. A lei para amnistiar crimes relacionados com o movimento independentista na província espanhola da Catalunha chegou ao Parlamento Europeu. O debate de quarta-feira, na sessão plenária em Estrasburgo, foi pedido pela bancada do centro-direita com o apoio dos conservadores e dos liberais, que alertam para possíveis riscos de violação do Estado de Direito em Espanha ao nível da separação de poderes. Não é questionada a legitimidade da nova coligação governativa de esquerda, mas as concessões aos independentistas levantam dúvidas. That's why we are worried about some of the developments. What we need is to keep rule of law high, not only in the Eastern European countries, but also in the so-called Western and classical EU countries. And it's obvious that Sanchez is doing this only to get the votes, the 7 votes from Puigdemont to govern the country. So it's about his personal egoism. A Comissão Europeia está a avaliar a lei e irá reunir-se com o governante espanhol na próxima semana. O partido Juntos pela Catalunha tinha pedido que o texto abrangesse os casos da chamada lawfare. Trata-se da utilização estratégica de leis para prejudicar dissidentes, mas tal não foi incluído. A líder da bancada socialista no Parlamento Europeu, que é espanhola, acusou o Partido Popular de oportunismo político e o seu líder de mentir. Señorías, ante la mayor crisis territorial de la democracia española solo hay 2 caminos: el fracasado de la imposición y la amenaza, o el camino del diálogo, el entendimiento y la reconciliación. Señor Weber, mentir no está bien. Y usted ha mentido. O acordo foi assinado para permitir a investidura de mais um governo liderado pelo socialista Pedro Sánchez, que precisava do apoio parlamentar dos 7 deputados do partido Juntos pela Catalunha. A lei poderá beneficiar centenas de pessoas, incluindo Carles Puigdemont, antigo presidente catalão, que se exilou na Bélgica após o referendo sobre a independência em 2017. A oposição espanhola, de direita e de extrema-direita, tem convocado vários protestos que reuniram centenas de milhares de pessoas. O Parlamento Europeu adotou quarta-feira um relatório sobre regras para reduzir, reutilizar e reciclar embalagens. O objetivo é reduzir 20 a 30% dos 80 mil milhões de toneladas de resíduos de embalagens produzidos todos os anos na Europa. Entre as várias recomendações, os eurodeputados querem proibir a venda de sacos de plástico muito leves, com espessura inferior a 15 micrómetros, exceto quando sejam um requisito de higiene ou para os alimentos vendidos a granel. Embalagens de utilização única na restauração também são visadas, apesar do forte lobby de alguns setores. It is probably one of the texts which is the most lobbied. I give you one example. McDonald's is lobbying to keep the single-use model. The single-use model is that you use just once all what is necessary to have your food.
The alternative to this is precisely the proposal we push for, meaning that when you are in a McDonald's or KFC or Burger King restaurants, on site, not takeaway, on site, then why should you use to drink your Coke a single-use cup and not just a glass? Why? Em 2030, todas as embalagens deverão ser recicláveis. A União Europeia estabelecerá cotas obrigatórias para a reutilização de diferentes embalagens, por exemplo, as garrafas das bebidas. Também deverão ser restringidas as embalagens em miniatura para produtos de higiene pessoal. Alguns Estados-membros pediram derrogações e foram previstas isenções temporárias para as embalagens de alimentos em madeira e cera. Em França, por exemplo, temia-se o fim das tradicionais caixas de madeira para o queijo camembert. Ces emballages, en l'état, sont biodégradables, ils sont en bois léger et donc ils ne posent aucun problème à l'environnement. Et derrière tout ceci, il y a toute une tradition alimentaire, il y a toute une filière naturellement, une filière importante pour la France. Ça représente des milliers d'emplois, ça représente évidemment toutes des structures qu'il faut absolument préserver. Segundo o Parlamento, as embalagens geraram um volume de negócios de 355 mil milhões de euros em 2018. Com este relatório, o Parlamento Europeu poderá iniciar conversações com os governos dos 27 Estados-membros sobre o texto final da legislação.